Eu sou filho e não escravo. Essa é a nossa condição, é para isso que Deus nos chamou. Romanos capítulo 8, versículos 14 e 15. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Essa é uma palavra do apóstolo Paulo escrita à igreja de Roma, uma palavra que ministrava a vida daqueles amados a oportunidade deles serem libertos de toda a escravidão que a lei impunha sobre eles, para que eles pudessem viver como filhos de Deus adotivos, tudo aquilo que a nova aliança, tudo aquilo que o Senhor Jesus tinha para oferecer para eles. Paulo está ministrando as suas vidas e dizendo para eles que todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, aquele que tem o Espírito de Deus habitando em si, esse pode ter a plena e certeza, a plena e convicção de que ele é um filho de Deus. Por quê? Porque não recebeu o espírito de escravidão. E esse espírito de escravidão traz temor, traz medo, traz pânico. Não é esse o propósito de Deus. Todos nós que somos filhos de Deus, recebemos o Espírito de adoção, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus que habita dentro de nós. E é através dele que você e eu clamamos, Abba, Pai. E isso manifesta a nossa intimidade de filhos para com o nosso Pai Celestial. Isso nos liberta de toda a obra de escravidão que tem sido lançada sobre as nossas vidas pelas mentiras e pelos enganos de Satanás. Há muitas pessoas aprisionadas num espírito de escravidão, num espírito de orfandade, porque lhe foi imposto isso ao longo da sua caminhada. Mas hoje eu quero dizer para você, liberte-se. Saia dessa prisão espiritual e experimente ao máximo a plenitude da vida de um filho de Deus que tem tudo para oferecer para você. Nosso diagnóstico tem sido de que muitos filhos de Deus que estão na casa do Pai, mesmo sendo filhos, ainda têm vivido aprisionados e escravizados a uma realidade espiritual que os impede de poderem desfrutar do melhor que o Pai Celestial tem para oferecer para cada um deles. Há muitos filhos que não conseguem desfrutar de toda essa abundância preparada pelo Pai, mas infelizmente estão escolhendo viver com um coração e com uma mente escravizada como se não fossem filhos. Deixam de receber todo o cuidado, todo o amor, toda a provisão que o Pai tem reservado para aqueles que o amam. E estes somos nós, somos os seus filhos. Tenha essa plena convicção dentro de você, que você é um filho amado do Pai e que no Pai você pode encontrar toda a provisão que você precisa. Essa revelação ela é libertadora para cada um de nós. Não basta você e eu dizermos que somos filhos, mas não vivemos como filhos. Estamos na casa do Pai, mas vivemos como se não estivéssemos, como se não pertencêssemos, como se não pudéssemos desfrutar de tudo aquilo que nos está disponível na casa do nosso Pai. Há muitas pessoas aprisionadas nessa realidade de escravidão e não se sentem livres para se relacionar com o Pai Celestial. Parece que vivem dentro de um cativeiro que os impedem de viver uma alegria abundante que o Pai tem para nos oferecer. De podermos acessar a tua presença, a sua presença todos os dias, podermos falar com Ele de forma carinhosa e perdemos a oportunidade de todo dia das nossas vidas recebermos o que Ele tem de melhor para cada um de nós. Eu quero fazer um convite para você hoje, para que você possa experimentar essa libertação na sua vida. Algo que pode transformar completamente a sua caminhada cristã. Então eu convido você agora a sair desse cativeiro de escravo e ir para a casa do Pai, para a presença do Pai, para que você possa experimentar a plenitude do que é ser um filho de Deus. Há muito mais coisas que o Pai tem para oferecer do que a nossa mente possa imaginar. Há muito mais em Deus, o nosso Pai Celestial, que você e eu podemos desfrutar, que a nossa mente ainda não conseguiu alcançar. Eu quero compartilhar com você hoje a história de um personagem da Bíblia que revela um coração de escravo mesmo sendo filho.
Mesmo estando na casa do pai, ele não desfrutava do que o pai tinha para lhe oferecer, do que a casa do pai tinha para lhe oferecer. Ele fez uma escolha. Ele escolheu viver como um servo, como um escravo e não como um filho. E essa mentalidade roubou a sua intimidade com seu pai. Essa mentalidade roubou dele a oportunidade de experimentar um relacionamento íntimo e profundo com o seu pai. E quantos de nós não nos encontramos nessa condição? Essa história está relatada lá no livro de Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 até o versículo 32, que conta a história da parábola do filho pródigo. Do versículo 11 até o versículo 24, o texto relata a história desse filho pródigo que deixou a casa do seu pai, pegou toda a sua herança, foi para o mundo, gastou tudo o que ele tinha com as meretrizes, com as coisas que lhe deram prazer lá no mundo, e em um determinado momento ele se encontra numa condição tão desfavorável ao ponto de estar desejando comer, inclusive, comida de porcos. E o pior, até isso lhe foi negado. Quando ele pediu que alguém lhe pudesse oferecer pelo menos a comida dos porcos, para que ele pudesse comer, aquela pessoa negou isso a ele. Agora observe um filho que deixa a casa do seu pai, que vai para o mundo, gasta tudo o que tem, destrói tudo aquilo que o seu pai havia construído para garantir o seu futuro, agora se encontra numa condição em que ele precisa e necessita urgentemente voltar para a casa do seu pai. Isso exigiu dele uma atitude de arrependimento, de quebrantamento, de reconhecimento que a sua condição de pecado, da sua escolha errada, o levou a viver as experiências amargas que ele estava vivendo. Mas em tempo oportuno ele fez a escolha e disse: eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para ele: trata-me pelo menos como um dos teus trabalhadores, porque os trabalhadores do meu pai têm pão para comer, têm abrigo para que eles possam ser acolhidos. E eu estou aqui vivendo essa condição, não tenho sequer o que comer, não tenho um lugar para me abrigar. E nessa decisão, nessa atitude, ele retorna para casa e o seu pai, de braços abertos, o acolhe, corre ao seu encontro, o abraça, o beija, lhe prepara vestes novas, lhe prepara sandálias novas, coloca um anel no seu dedo e manda que os seus servos, os seus trabalhadores, preparassem o melhor novilho que eles tinham e convidassem todos os amigos e as pessoas para que elas pudessem saber que aquele filho que estava morto reviveu, aquele filho que estava perdido foi achado. E ali celebraram uma grande festa. Só que aí agora começa a história que eu quero compartilhar com você, para que você tenha a oportunidade de discernir como está o seu coração, como está a sua mente. Você que é um filho de Deus, você está vivendo na condição de filho ou você está vivendo como um escravo na casa do seu pai? Eu convido você a fazer essa leitura desse texto comigo, lá em Lucas, capítulo 15, agora a partir do versículo 25. E esse texto nos relata a história do irmão do filho pródigo, do seu irmão mais velho. E a partir do versículo 25 diz: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, a partir do versículo 25 aqui do capítulo 15 de Lucas, nós vamos, através da história desse irmão mais velho, do irmão do filho pródigo,
aprender alguns princípios que podem revelar se o nosso coração é um coração de filho ou se o nosso coração é um coração de um filho que vive como escravo na casa do Pai Celestial. A primeira coisa que podemos identificar na atitude do irmão mais velho, desse filho que permaneceu em casa, é que ele não conhecia o amor incondicional que o seu pai tinha pelos seus filhos. Ele não conseguiu compreender que amor é esse. Muitas vezes você e eu não conseguimos compreender o amor incondicional do nosso pai. E todas as vezes que agimos assim, isso revela que o nosso coração não está sendo um coração de filho, mas está sendo um coração de escravo. Ou até mesmo de um filho que vive na casa do pai, mas não vive na condição de filho, mas na condição de escravo. Quando nós observamos isso é revelado através de nossas atitudes. Porque todas as vezes que nós nos pecamos, a primeira atitude que nós temos é nos afastar de Deus. Nós não o buscamos para uma reconciliação, para uma transformação, para uma restauração em nossas vidas, através de uma atitude de arrependimento. Quando nós vivemos no pecado, nós vivemos nos condenando o tempo todo. Quando praticamos o pecado, nós vivemos nos condenando o tempo todo, esquecendo de que podemos ir ao nosso Pai Celestial, pedir perdão pelos nossos pecados, sermos restaurados e vivermos o que o Pai tem de novo para as nossas vidas. Nós ficamos o tempo todo achando que Deus vai nos castigar todas as vezes que nós pecarmos, que Deus vai nos punir severamente, e por isso ficamos amedrontados e intimidados de irmos à sua presença e confessarmos os nossos pecados. Quando estamos sem entender esse amor incondicional do Pai, nós tememos a rejeição de Deus. Todas as vezes que nós pecarmos, achando que Ele não vai responder às nossas orações. Deus vai responder às nossas orações. Ele precisa encontrar em mim e em você um coração quebrantado, um coração contrito, um coração desejoso de poder se arrepender das coisas erradas que nós temos feito e voltarmos para a casa do nosso Pai e recebermos o seu abraço. Às vezes essas atitudes de não conhecer muito bem o amor incondicional do nosso Pai Celestial refletem em nossas atitudes em relação às outras pessoas. Nós temos a tendência de olhar para as pessoas que erraram, para as pessoas que falharam e acreditar que elas não podem receber esse amor incondicional de Deus, que é um coração perdoador, que é um coração compassivo e misericordioso e que dá a oportunidade de recomeço para cada pessoa. Uma outra característica que nós observamos em quem tem um coração escravizado e não um coração de filho é ter uma justiça própria muito grande. E como é que se manifesta essa justiça própria nas nossas vidas? É quando somos severos e exigentes conosco mesmo. Às vezes exigimos demais a nosso respeito, coisas que sabemos que não conseguiremos realizar da maneira que talvez seja esperado pelas outras pessoas, porque sabemos que temos limitações e que para algumas coisas somos incapacitados, inclusive, de realizá-las. Não tem por que você e eu vivermos de uma forma exigente e severa, nos cobrando o tempo todo, porque não conseguimos fazer isso ou aquilo. Uma outra coisa que revela termos uma justiça própria muito grande é quando julgamos as pessoas quando essas pessoas falham. Nós não lhes damos a oportunidade de se justificarem, de dizerem o porquê cometeram aquele erro. E se ainda o fizerem, talvez alguns de nós não venhamos a acreditar. Não venhamos a dar crédito àquelas pessoas. Não conseguimos ver o seu arrependimento e o seu quebrantamento. Nós só olhamos para o lado ruim das pessoas. Todos nós, por mais que façamos coisas erradas, por mais que falhemos em algumas coisas, temos alguma virtude que Deus colocou dentro de nós. Eu, você, a pessoa que erra com você. Todos temos virtudes. Precisamos focar nas virtudes das pessoas. Precisamos olhar para essas virtudes e amar as pessoas da maneira que elas são. E não viver o tempo todo julgando essas pessoas, só olhando o lado ruim delas.
Quando você e eu temos uma justiça própria muito grande, nós nos irritamos quando as outras pessoas não cumprem as suas obrigações. Responsabilidades que lhes são dadas e elas não executam da maneira que tem que ser executado, e nós ficamos muito irritados com essas pessoas. Não conseguimos entender muitas vezes por que é que Deus abençoa pessoas que fazem coisas erradas e não nos abençoa quando fazemos as coisas certas. Amado, Deus é soberano. É Ele que decide abençoar a quem Ele quiser abençoar. Deus pode abençoar a mim e a você não somente quando acertamos, mas também quando cometemos os nossos erros. Não deixaremos de receber a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Uma outra característica de quem tem um coração escravizado e não vive como filho é a ingratidão. É um mal agradecido. Isso se manifesta quando você e eu focamos mais naquilo que não temos do que naquilo que possuímos. Mantemos o foco em querer, em desejar coisas que não alcançamos e deixamos de desfrutar daquilo que o Pai já nos concedeu. Mesmo quando Deus nos abençoa, sempre achamos que está faltando alguma coisa. Não nos contentamos com a bênção que Deus derrama sobre as nossas vidas. Estamos sempre querendo algo mais, o algo além. E deixamos de desfrutar daquilo que já nos está disponível. Vivemos o tempo todo murmurando e nos queixando daquilo que entendemos que deveríamos ter o direito de receber. Você e eu não temos da parte de Deus o direito de recebermos qualquer coisa achando que somos merecedores. Deus decide nos abençoar e ponto final. Deus nos dá ainda a liberdade de podermos pedir a Ele aquilo que estamos precisando e necessitando. E a palavra diz que antes que falemos a respeito das nossas necessidades, Deus já conhece todas elas. Ele sabe o que você e eu estamos precisando. Então não há por que vivermos uma vida de ingratidão. Muito pelo contrário, precisamos ser agradecidos ao Senhor. Uma outra característica de quem tem um coração escravizado e que detectamos na vida desse irmão mais velho, do irmão do filho pródigo, é ser um cobrador de dívidas. É achar sempre que Deus está nos devendo alguma coisa, ou que Deus tem a obrigação de fazer alguma coisa por cada um de nós. Nós fizemos um dia uma escolha de nos aliançarmos com o Senhor Jesus e de nos tornarmos filhos de Deus. Isso nos dá a compreensão e o entendimento de que nele nós temos a provisão de tudo aquilo que nós precisamos. O que não pode entrar no nosso coração é esse sentimento de achar que o tempo todo Deus está nos devendo alguma coisa. Uma outra característica de quem se torna um cobrador de dívidas por ter um coração de escravo e não um coração de filho é ficar guardando mágoas em relação ao mal que as pessoas cometeram conosco. Você não precisa fazer isso. Se alguém feriu você, se alguém magoou você, não há porque você ficar guardando isso no seu coração. Libere essas pessoas, perdoe elas, pegue essa mágoa, esse ressentimento e lança fora da sua vida. Isso não faz parte da vida dos filhos de Deus. Essas pessoas também têm dificuldade de perdoar. Para elas o perdão é algo muito custoso, muito difícil de ser praticado. Elas exigem demais também em seus relacionamentos com as outras pessoas, têm a dificuldade de perdoar e em seus relacionamentos são altamente exigentes. Vivem cobrando o tempo todo o relacionamento das pessoas, a atenção das pessoas, o carinho das pessoas. Nós não precisamos fazer isso. Nós já temos disponível o amor e o carinho do nosso Pai. Uma outra coisa que essas pessoas fazem é reagir desproporcionalmente quando alguém erra com elas. Elas perdem um limite. Muitas vezes elas não sabem conversar ou resolver a situação, mas elas se tornam agressivas. Elas reagem de uma maneira que vão ferir aquelas pessoas. O propósito de Deus não é que você, ao sermos feridos, ao sermos magoados, ou quando alguém agir de maneira errada para conosco, que nós revidemos. Não é olho por olho ou dente por dente. Nós precisamos manifestar o amor e não sermos uns cobradores de dívidas. Uma outra característica que a gente encontra na vida do irmão do filho pródigo e que revela um coração de escravo é ficar se comparando às outras pessoas o tempo todo. É viver uma comparação da sua situação
com a situação das demais pessoas. É estabelecer um parâmetro entre a sua condição e a condição do próximo. É acreditar que Deus ama mais algumas pessoas do que outras. É acreditar que Deus tem filhos preferidos e que você e eu não sejamos um desses. Deus ama a todos nós de uma forma igual. O amor é igual para todos nós. Deus não tem filhos preferidos. Deus tem filhos amados. E esses filhos somos você e eu. Todos nós somos amados pelo nosso Pai Celestial. Uma outra característica encontrada na vida desse irmão mais velho é estar o tempo todo condicionando a bênção de Deus a um bom comportamento. É certo e verdadeiro que nós devemos ter boa conduta como filhos de Deus. Devemos nos comportar bem, mas não significa que quando nós não tivermos um bom comportamento, Deus vai deixar de nos abençoar. A bênção é uma escolha do Pai para ser manifesta nas nossas vidas. Associar as bênçãos de Deus a um bom comportamento é algo errado. Associar as bênçãos de Deus à obediência é outro princípio que é aplicado de maneira errada. É claro que devemos viver em obediência a Deus, mas não é porque hoje eu desobedeci a Deus em alguma coisa que pronto, Deus não vai me abençoar mais. Deus decidiu me abençoar e ponto final. Agora, devo escolher o caminho da boa conduta? Sim. Devo escolher o caminho da obediência? Sim, com certeza. Mas não significa que quando eu errar nessas coisas, Deus vai deixar de me abençoar. Quando nós não obedecemos, se temos esse coração escravizado, nós ficamos com medo de que Deus não responda às nossas orações. E achamos que as adversidades que nós passamos, elas são fruto da nossa desobediência. Você e eu vamos orar e vamos clamar nos momentos de aflições, nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade. Mas esses momentos, eles podem ter ou podem estar acontecendo nas nossas vidas, não só porque desobedecemos a Deus, mas porque Deus decidiu fazer com que passemos por essa experiência para que sejamos amadurecidos. Uma outra característica encontrada nesse irmão mais velho, no irmão do filho pródigo, e que revela um coração de escravo, é que o tempo todo se condiciona a bênção ao serviço que praticamos no reino de Deus. Isso é perigoso. Tem muitas pessoas vivendo na escravidão de serviço que em nada revela o seu coração de filho. Pessoas que estão o tempo todo servindo, trabalhando, chegando muitas vezes a uma estafa, a um estresse por causa desse serviço, achando que estão agradando a Deus. O que agrada o coração de Deus não é, em primeiro lugar, o nosso serviço, mas é entendermos e compreendermos que somos seus filhos e que dele vamos receber tudo aquilo que nós precisamos. Não condicione a bênção de Deus ao serviço que você pratica no reino, ao seu ministério, ao seu chamado, à sua vocação. Deus ama você não por aquilo que você faz. Deus ama você por aquilo que você é. E quem condiciona a bênção ao serviço acha que Deus o criou somente para servir, que Deus o criou somente para trabalhar no reino. Ele crê que Deus não o abençoa caso ele não esteja servindo, que ele não esteja fazendo algo na igreja, que ele não esteja exercendo o seu ministério, que ele não esteja ajudando uma outra pessoa. Ele se torna um perfeccionista e acaba se irritando quando as coisas não saem da maneira que ele acha que é a maneira correta. Ele acredita que só é valorizado por aquilo que ele faz e se sente inútil quando não consegue servir. Se você conseguiu encontrar algumas dessas características, as suas atitudes, isso revela que você, infelizmente, mesmo sendo filho, estando na casa do Pai, tem um coração escravizado. Essa é uma oportunidade de libertação para você. Essa é uma oportunidade de você sair dessa escravidão e viver a liberdade de filho de Deus. A liberdade que o Pai tem proposto para você.
A liberdade que crê que o Pai desejou abençoar você, que Ele vai abençoar você, que Ele vai derramar sobre você toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não fique se martirizando, não fique se culpando, não fique exigindo demais de você. Seja livre e se derrame nos braços do Pai, tendo a plena certeza que Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Você e eu fomos chamados para ser, antes de qualquer coisa, filhos de Deus. Tudo o que fizermos no reino vai ser consequência da nossa condição de filhos amados pelo nosso Pai. Vai nos levar ao prazer de poder servi-lo, de abençoar as outras pessoas. Então lembre-se da história desse irmão mais velho e não tome as atitudes que ele tomou. Se alegre com aquilo que Deus tem feito em sua vida, se alegre com aquilo que Deus tem feito na vida de outras pessoas, celebre as vitórias e as conquistas, celebre a restauração sua e das outras pessoas. E com isso, você e eu alegraremos o coração do nosso Pai Celestial. Que Deus possa abençoar você poderosamente. E eu declaro e profetizo sobre a sua vida: você é filho e não escravo. Portanto, viva como filho e não como escravo. O Pai está de braços abertos para você. Ele quer te abraçar, Ele quer te beijar, Ele quer te dar vestes novas, Ele quer te dar sandálias novas, Ele quer colocar um anel no seu dedo e Ele quer celebrar uma grande festa por causa da libertação na sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.